Era uma terça-feira cinzenta de março quando Marina subiu as escadas da mansão dos Almeida carregando seus materiais de limpeza e o coração pesado como uma pedra. Fazia apenas 2 meses que havia começado a trabalhar como faxineira naquela casa imponente no Morumbi, e a cada dia que passava, sentia uma dor inexplicável no peito ao ouvir o choro incessante do pequeno Gabriel. O som ecoava pelos corredores de mármore da mansão como um grito desesperado de socorro que ninguém, absolutamente ninguém, parecia estar disposto a ouvir. O bebê de apenas 8 meses chorava dia e noite, um som agoniante que perfurava a alma de Marina como 1000 agulhas. Seus gritos ecoavam pelas paredes cobertas de quadros caros, subiam pelas escadarias de mogno e se perdiam pelos quartos vazios de amor verdadeiro. Eduardo Almeida, o milionário dono da casa e proprietário de um império empresarial que movimentava milhões por mês, passava a maior parte do tempo trancado em seu escritório suntuoso, mergulhado nos negócios que o haviam tornado um dos empresários mais ricos e respeitados de São Paulo. Sua esposa, Patrícia, uma mulher de beleza impecável e frieza calculada, vivia entre salões de beleza exclusivos, spas caríssimos e reuniões sociais intermináveis com a elite paulistana. Sempre elegante, sempre perfeita, sempre com a desculpa pronta de que o choro da criança lhe dava enxaquecas terríveis que a impediam de se aproximar do próprio filho. Esse menino é muito chorão, ela dizia para as amigas nos jantares beneficentes, felizmente temos babás para isso. Marina, uma mulher de 42 anos com mãos calejadas pelo trabalho e um coração que havia conhecido as dores mais profundas que a vida pode oferecer, tinha perdido seu próprio filho, João, em um acidente de trânsito há 3 anos. O menino de apenas 7 anos havia sido atropelado na saída da escola, e desde então, Marina carregava uma ferida que nunca cicatrizaria completamente. Por isso, cada lágrima de Gabriel a cortava como uma lâmina afiada mergulhada em sal. Ela via no sofrimento daquele bebê inocente o reflexo de sua própria dor, e simplesmente não conseguia, não tinha forças para ignorar aquele pedido mudo de ajuda. Naquele dia fatídico de março, enquanto limpava o quarto luxuoso do bebê com seus brinquedos importados e móveis de grife, Marina notou algo que a fez gelar de pavor. Gabriel estava com febre alta, tão alta que seu corpinho pequeno queimava como um forno. Ele respirava com dificuldade, fazendo um som estranho e assustador a cada inspiração. Suas bochechas normalmente rosadas estavam vermelhas demais, quase roxas, e ele se recusava terminantemente a tomar a mamadeira, virando o rostinho para o lado sempre que Marina tentava aproximar. O instinto maternal que jamais havia morrido em seu peito começou a disparar todos os alarmes. Alguma coisa estava muito, muito errada com aquela criança. Preocupada além de qualquer medida e com o coração batendo desenfreadamente, ela desceu correndo as escadas de mármore, seus passos ecoando pela casa silenciosa, e foi procurar os patrões com uma urgência que a fazia tremer. Eduardo estava em seu escritório de madeira nobre, sentado atrás de uma mesa que custava mais que o salário anual de Marina, falando ao telefone sobre um negócio milionário que envolveria a compra de uma empresa rival. Sua voz era fria, calculada, autoritária. Marina bateu na porta pesada com urgência, suas batidas soando desesperadas. Doutor Eduardo, por favor, ela gritou, a voz embargada pela preocupação, o Gabriel está muito mal. Ele está com febre altíssima e não consegue respirar direito. O senhor precisa vir ver. Eduardo fez um gesto impaciente e irritado com a mão, sem nem sequer tirar o telefone do ouvido ou olhar para a mulher que havia interrompido sua importante ligação de negócios. Depois, Marina. Não vê que estou ocupado com coisas importantes? Isso pode esperar. Mas senhor, o bebê precisa de ajuda agora. Ele está muito mal mesmo. Eu disse depois, ele rugiu, cobrindo o telefone com a mão. Você é paga para limpar, não para diagnosticar crianças. Volte para o seu trabalho. Desesperada e com lágrimas de frustração brotando nos olhos, Marina correu atrás de Patrícia, que estava em seu quarto luxuoso se arrumando meticulosamente para um almoço beneficente no clube hípico. A mulher estava diante de um espelho gigante, aplicando uma maquiagem perfeita, cercada de cosméticos que custavam mais que o salário mensal de Marina. Senhora Patrícia, por favor, Marina implorou, entrando no quarto sem nem bater na porta, o bebê precisa ir ao médico urgente. Ele não está bem, está com uma febre terrível.
Patrícia se virou para ela com uma expressão de irritação e desprezo que gelou a alma de Marina. Marina, pelo amor de Deus, você não é médica. É só uma faxineira. Gabriel sempre chora, sempre teve essas frescuras, é perfeitamente normal. Crianças ricas são mais sensíveis mesmo. Agora, por favor, me deixe me arrumar em paz. Não vê que estou atrasada para um compromisso muito importante? Mas senhora, isso não é normal. O menino está queimando de febre. Chega, Patrícia gritou. Eu não quero mais ouvir sobre isso. Dê um remédio para a febre e pronto. Agora saia do meu quarto antes que eu perca a paciência completamente. Ignorada pelos patrões e com o coração apertado de desespero, Marina voltou ao quarto do bebê com passos pesados. Gabriel estava cada vez pior, muito pior. Suas respirações eram curtas e ofegantes, como se ele estivesse correndo uma maratona. A febre não baixava nem um pouco, e o bebê parecia estar entrando em um estado semiconsciente que aterrorizou Marina. Naquele momento crucial, olhando para aquela criança indefesa que poderia morrer por negligência, Marina tomou uma decisão que mudaria absolutamente tudo em suas vidas. Uma decisão que a faria perder o emprego, mas que salvaria uma vida preciosa. Não posso deixar você assim, meu anjo, ela sussurrou com a voz embargada, pegando Gabriel no colo com todo o cuidado do mundo. O bebê era leve demais, quente demais, frágil demais. Se eles não te levam ao médico, eu levo. Não importa o que aconteça comigo depois. Com Gabriel envolvido em uma manta fofinha, Marina saiu da mansão às pressas, carregando o bebê como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Ela não tinha carro, não tinha dinheiro para um táxi, então enfrentou 2 ônibus lotados até chegar ao hospital público mais próximo. Durante todo o trajeto desesperador, que pareceu durar uma eternidade, Gabriel gemia baixinho em seus braços como um gatinho machucado, e ela cantarolava suavemente cantigas de ninar que costumava cantar para seu falecido João, tentando manter tanto o bebê quanto ela mesma calmos. No hospital público, a pediatra que atendeu Gabriel, doutora Amanda, ficou visivelmente alarmada ao examinar a criança. Seus olhos se arregalaram de preocupação e ela imediatamente chamou outros médicos para uma consulta urgente. Esse bebê está com pneumonia grave, muito grave, ela disse para Marina, a voz séria e preocupada. O quadro está bem avançado. Se vocês tivessem demorado mais algumas horas, talvez até mesmo mais alguns minutos para trazê-lo aqui, poderia ter sido fatal. Quem é a senhora dele? Mãe? Avó? Marina sentiu um nó gigantesco se formar em sua garganta. Ela olhou para Gabriel, que estava sendo preparado para receber oxigênio, e respondeu com voz trêmula, eu sou a faxineira da família. Os pais não puderam vir porque estavam ocupados com compromissos importantes. A médica franziu a testa profundamente, claramente incomodada com a situação. Bem, felizmente a senhora teve muito bom senso e coragem para trazê-lo. Este menino precisa ficar internado imediatamente. Vamos começar o tratamento agora mesmo. Enquanto Gabriel recebia os primeiros cuidados médicos essenciais, sendo conectado a aparelhos e recebendo medicação intravenosa, Marina tentou desesperadamente entrar em contato com a família. Ligou para a mansão inúmeras vezes, mas ninguém atendia. Eduardo estava em sua reunião importantíssima, e Patrícia havia saído para seu compromisso social inadiável. Horas se arrastaram como anos até que finalmente, já era quase noite, ela conseguiu falar com Eduardo. O Gabriel está no hospital com pneumonia grave, Marina disse, a voz trêmula de emoção e cansaço extremo. Os médicos disseram que se eu não tivesse trazido ele quando trouxe, ele poderia ter morrido. Doutor Eduardo, seu filho quase morreu. Houve um silêncio tenso e prolongado do outro lado da linha. Marina podia ouvir a respiração pesada de Eduardo, podia sentir sua raiva crescendo como uma tempestade. Então, como um trovão, Eduardo explodiu de fúria. Você fez o quê? Ele berrou no telefone, tão alto que Marina teve que afastar o aparelho do ouvido. Quem diabos te deu autorização para sair da minha casa com meu filho? Quem você pensa que é para tomar decisões sobre minha família? Você está despedida. Demitida.
Não quero mais ver sua cara. Marina sentiu como se tivessem lhe dado um soco no estômago com toda a força. O mundo ao seu redor começou a girar e ela se apoiou na parede do hospital para não cair. Mas senhor, o Gabriel estava morrendo. Eu tentei avisar o senhor e a senhora Patrícia, mas vocês não me escutaram. Eu só queria salvar seu filho. Não quero ouvir suas desculpas patéticas, Eduardo continuou gritando. Você desrespeitou minha autoridade, invadiu minha privacidade e agiu como se fosse a mãe da criança. Não ponha mais os pés na minha casa, está me ouvindo? Se aparecer lá, eu chamo a polícia. A ligação foi encerrada abruptamente, deixando Marina com o telefone nas mãos trêmulas, ouvindo apenas o som do silêncio mortal. Ela ficou ali parada no corredor frio e impessoal do hospital, olhando para o aparelho em suas mãos como se fosse um objeto alienígena, enquanto lágrimas grossas escorriam pelo seu rosto marcado pelo sofrimento. Havia salvado a vida de Gabriel e perdido seu emprego, sua única fonte de renda, por isso. Durante os 3 dias seguintes, que pareceram 3 meses, Gabriel ficou internado na UTI pediátrica, lutando contra a pneumonia que poderia tê-lo matado. E Marina não se afastou do hospital nem um minuto sequer. Ela dormiu na cadeira desconfortável ao lado do berço hospitalar, se alimentou apenas dos sanduíches simples que os enfermeiros bondosos lhe ofereciam e cuidou do bebê como se fosse seu próprio filho ressuscitado. Era impressionante como a criança, que sempre chorava na mansão luxuosa cercada de toda a mordomia possível, ficava completamente calma e serena nos braços calejados de Marina. Ela cantava cantigas de ninar com voz doce, contava histórias inventadas na hora e o acalentava com um amor tão puro e incondicional que o menino nunca havia sentido em seus 8 meses de vida. A enfermeira-chefe, Dona Rosa, uma mulher experiente de 50 anos que já havia visto de tudo naquele hospital, observava a cena com curiosidade e admiração crescentes. Nunca vi uma mãe tão dedicada, ela comentou com uma colega durante o plantão noturno, observando Marina cantarolar baixinho para Gabriel. Na verdade, ela não é a mãe, respondeu a outra enfermeira, baixando a voz como se contasse um segredo terrível. É a faxineira da família. Os pais nem vieram visitar ainda, nem uma vez sequer em 3 dias. Dona Rosa ficou genuinamente chocada, seus olhos se arregalando de incredulidade. Como assim? O filho está internado há 3 dias com pneumonia grave e os pais não apareceram nem para saber se está vivo ou morto. É exatamente isso. Essa mulher que está aí cuidando dele perdeu o emprego por ter trazido o menino ao hospital. E mesmo assim não sai de perto. Marina ouvia a conversa em silêncio, o coração partido em 1000 pedaços. Ela sabia instintivamente que Gabriel precisava de amor verdadeiro, não apenas de dinheiro e luxo. Mas quem era ela, uma simples faxineira pobre e sem estudo, para julgar uma família rica e poderosa? Quem era ela para questionar as prioridades de pessoas importantes? No 3º dia, quando Gabriel já estava visivelmente melhor e até brincando timidamente nos braços de Marina, fazendo pequenos sons de alegria pela primeira vez desde que ela o conhecera, Eduardo finalmente apareceu no hospital. Ele chegou como uma tempestade, vestindo um terno italiano que custava mais que a maioria das pessoas ganha em um ano, falando alto ao telefone sobre negócios urgentíssimos, como se estivesse visitando um cliente importante, não seu próprio filho que havia quase morrido. Quando ele viu Marina sentada ao lado da cama hospitalar, segurando Gabriel no colo enquanto o bebê mamava tranquilamente, seu rosto se contorceu de raiva pura. Seus olhos se estreitaram perigosamente e sua voz saiu como um sibilo venenoso. O que você ainda está fazendo aqui? Eu não te despedi? Não foi claro o suficiente? Marina se levantou lentamente, segurando Gabriel no colo com todo cuidado. O bebê, que havia começado a chorar no exato momento em que viu o pai se aproximar, se acalmou instantaneamente nos braços familiares dela, como se soubesse onde estava seguro. Eu não podia deixar o Gabriel sozinho, senhor, Marina respondeu com voz trêmula mais firme. Ele precisava de alguém que se importasse com ele de verdade. Precisava de carinho, não apenas de remédios. Ele tem enfermeiras competentes para cuidar dele, Eduardo rugiu, atraindo olhares curiosos de outras pessoas no corredor. Profissionais treinadas, não uma faxineira ignorante que se mete onde não é chamada.
Você está despedida, e se não sair daqui agora mesmo, eu vou chamar a segurança do hospital. Foi naquele momento tenso que a doutora Amanda, a pediatra que havia atendido Gabriel no primeiro dia, se aproximou do grupo com passos firmes e expressão séria. Ela havia observado toda a cena e decidido intervir. Senhor Almeida, ela disse com voz profissional mas claramente irritada. Preciso falar com o senhor sobre seu filho. Eduardo imediatamente assumiu uma postura mais respeitosa, ajeitando a gravata à cara e forçando um sorriso empresarial. Sim, doutora. Como está meu filho? Espero que tenha recebido o melhor tratamento possível. Gabriel está se recuperando muito bem, mas preciso lhe dizer uma coisa extremamente séria, a médica disse, olhando diretamente nos olhos de Eduardo. Se esta mulher não tivesse trazido seu filho ao hospital exatamente quando trouxe, ele teria morrido. Não estou exagerando nem sendo dramática. Ele teria morrido. Eduardo sentiu um frio gelado percorrer sua espinha, como se tivesse levado um banho de água gelada no meio do inverno. Como assim? Seu filho estava com um quadro de pneumonia extremamente grave há pelo menos 2 ou 3 dias. Quando chegou aqui, estava em estado crítico, quase entrando em choque séptico. Esta senhora literalmente salvou a vida dele. Marina viu Eduardo empalidecer visivelmente, todo aquele ar de superioridade e arrogância se desvanecendo como fumaça. Por um momento, apenas um momento fugaz, ele pareceu genuinamente abalado e assustado. Mas logo, como se colocasse uma máscara de volta ao rosto, sua expressão endureceu novamente. Bem, obrigado pelos cuidados excelentes, doutora, ele disse com voz controlada. Agora eu cuido do meu filho pessoalmente. Ele se virou para Marina com olhos frios como gelo. Pode ir embora agora. Não precisa mais de seus serviços. Marina sentiu o coração se despedaçar em milhões de pedacinhos. Ela beijou delicadamente a testa morna de Gabriel, respirando o cheiro doce de bebê que havia aprendido a amar mais que a própria vida. Fique bem, meu anjo lindo, ela sussurrou com a voz embargada, as lágrimas caindo como chuva sobre o rostinho do menino. A titia vai sentir sua falta todo santo dia. Gabriel começou a chorar desesperadamente assim que saiu de seus braços, estendendo as mãozinhas pequeninas em direção a ela como se implorasse para não ser abandonado. Mas Marina forçou suas pernas a se moverem e saiu do hospital com o coração completamente destroçado, sem emprego, sem dinheiro e sem o menino que havia aprendido a amar como um filho ressuscitado. Nos dias seguintes, que se arrastaram como uma eternidade de sofrimento, Marina procurou trabalho desesperadamente. Bateu na porta de dezenas de casas, respondeu a inúmeros anúncios, mas sem referências profissionais de Eduardo, que se recusou terminantemente a dar qualquer recomendação por puro rancor, ela foi rejeitada repetidamente. As pessoas queriam saber por que havia saído do emprego anterior, e ela não sabia como explicar sem soar como uma pessoa problemática. Enquanto isso, na mansão silenciosa dos Almeida, Gabriel voltou a chorar incessantemente, mas agora era diferente. Era um choro de desespero, de abandono, de saudade. Nem Eduardo nem Patrícia conseguiam acalmá-lo por mais de 5 minutos. O bebê recusava comida, não dormia durante a noite e chorava com uma intensidade que fazia as paredes da casa tremerem. Esse menino está completamente insuportável, Patrícia reclamava para as amigas no telefone, tapando os ouvidos para abafar o som. Antes pelo menos ele ficava quieto às vezes. Agora é um inferno constante. Eduardo também estava no limite da exaustão total. As noites sem dormir começaram a afetar seriamente seus negócios importantes. Ele ficava irritado e confuso nas reuniões, não conseguia se concentrar nos contratos e começou a perder negócios milionários por pura falta de atenção. Contrataram 5 babás diferentes em 2 semanas. Todas pediram demissão antes de completar uma semana de trabalho. Gabriel simplesmente não aceitava ninguém. Chorava quando qualquer pessoa se aproximava, se recusava a comer e parecia estar definhando de tristeza. Uma noite particularmente difícil, após mais uma madrugada completamente em claro ouvindo o choro inconsolável de Gabriel, Eduardo estava em seu escritório tentando trabalhar quando ouviu algo que o fez parar completamente o que estava fazendo.
Gabriel havia parado de chorar de repente, pela primeira vez em semanas. O silêncio era tão incomum que chegava a ser perturbador. Curioso e genuinamente preocupado, ele subiu as escadas na ponta dos pés para verificar o que havia acontecido. Talvez o menino tivesse finalmente adormecido de exaustão. Pela fresta da porta entreaberta do quarto, Eduardo viu algo que o deixou completamente chocado e sem palavras. Marina estava lá, sentada na poltrona ao lado do berço, segurando Gabriel nos braços e cantando baixinho uma cantiga de ninar com sua voz doce e familiar. O bebê dormia tranquilamente pela primeira vez em semanas, com um sorriso sereno no rostinho que Eduardo havia quase esquecido como era. Como você entrou aqui?" Eduardo sussurrou, abrindo a porta lentamente, sua voz misturando surpresa, raiva e uma emoção estranha que ele não conseguia identificar. Marina se sobressaltou violentamente, quase derrubando Gabriel. Seus olhos se arregalaram de susto e medo. "Senhor Eduardo. Eu não queria incomodar o senhor. É que eu." "Responda à minha pergunta", ele disse, mas sua voz não tinha a raiva de antes. Havia algo diferente, mais suave, mais humano. "Como você entrou na minha casa?" Com lágrimas brotando nos olhos e a voz tremendo de nervosismo, Marina confessou toda a verdade. "A dona Carmen, sua cozinheira, me deu uma chave reserva. Ela disse que o Gabriel não parava de chorar desde que eu saí, que ninguém na casa conseguia mais dormir. Ela me implorou para vir algumas noites, só para acalmar o menino. Não estou cobrando nada, juro por Deus. Eu só quero que ele fique bem e pare de sofrer." Eduardo olhou para o filho dormindo pacificamente nos braços de Marina, depois para o rosto da mulher. Havia algo naqueles olhos castanhos que ele não conseguia decifrar completamente. Uma dor profunda, antiga, mas também um amor incondicional e puro que ele nunca havia visto antes. "Por que?" ele perguntou, a voz mais suave do que havia usado com ela em meses. "Por que você se importa tanto com ele? Por que arriscou seu emprego, sua reputação, tudo, por uma criança que nem é sua?" Marina hesitou por um momento, olhando para Gabriel como se ele fosse a coisa mais preciosa do universo. Então, com a voz embargada pela emoção, ela sussurrou a verdade mais dolorosa de sua vida: "Porque eu perdi meu filho, senhor. Meu João tinha 7 anos quando foi atropelado na saída da escola. E quando vejo o Gabriel sofrendo, é como se fosse meu João pedindo ajuda de algum lugar lá do céu. Eu não consegui salvar meu filho, mas talvez eu possa ajudar o seu." Eduardo sentiu um aperto doloroso no peito, como se alguém tivesse apertado seu coração com as próprias mãos. Nos 3 meses desde que Marina havia sido despedida, ele havia mandado investigá-la discretamente, como fazia com todos os funcionários. Descobriu que ela havia perdido o filho em um acidente terrível, que lutava sozinha para sustentar a mãe idosa que tinha Alzheimer avançado, e que nunca havia faltado um dia sequer de trabalho em toda sua vida profissional. "Marina", ele disse suavemente, como se pronunciasse o nome dela pela primeira vez. "Eu preciso te pedir desculpas." Ela olhou surpresa, como se tivesse ouvido errado. "Senhor? Você salvou meu filho e eu te tratei como uma criminosa. Fui um idiota completo, um monstro sem coração." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina como um rio que havia sido represado por muito tempo. "O senhor não precisa se desculpar. Eu sei que apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria." "Não", Eduardo balançou a cabeça com firmeza. "Qualquer pessoa não faria. Eu não fiz. Minha própria esposa não fez. Nós somos os pais dele e falhamos completamente. Só você, uma pessoa que mal nos conhecia, viu que meu filho estava morrendo e teve coragem de agir." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos preciosos, observando Gabriel dormir tranquilamente, sua respiração pequenina e regular enchendo o quarto silencioso. "Marina", Eduardo disse finalmente, como se tivesse tomado a decisão mais importante de sua vida. "Quero te fazer uma proposta." Ela o olhou com curiosidade e esperança misturadas. "Volte a trabalhar aqui. Mas não como faxineira. Como cuidadora oficial do Gabriel. Com um salário 5 vezes maior do que você ganhava antes,
todos os direitos trabalhistas e ainda um plano de saúde completo. Marina ficou completamente boquiaberta, sem conseguir processar o que estava ouvindo. Senhor Eduardo, eu não sei o que dizer. Isso é sério mesmo? Mais sério que qualquer negócio que já fiz na vida. Gabriel precisa de você. E eu também preciso aprender a ser um pai melhor. Preciso que você me ensine. Marina aceitou a proposta com lágrimas de alegria, e nos meses seguintes, a mansão dos Almeida se transformou completamente, como se tivesse passado por uma revolução silenciosa. Gabriel floresceu sob os cuidados amorosos de Marina como uma flor que finalmente recebe água depois de uma seca. O bebê que antes só chorava agora ria com gosto, brincava alegremente, balbuciava sons felizes e se desenvolvia de forma saudável e normal. Marina não apenas cuidava dele com dedicação total, mas também ensinou pacientemente Eduardo a ser o pai que ele nunca havia aprendido a ser. Olhe nos olhos dele quando falar, Marina orientava com carinho. Ele precisa sentir que é a pessoa mais importante do mundo para o Senhor naquele momento. Eduardo, que nunca havia dado atenção real ao filho, pensando que amor se demonstrava apenas com dinheiro e presentes caros, começou a descobrir as alegrias simples e profundas da paternidade verdadeira. Aprendeu a trocar fraldas sem fazer caretas de nojo, a dar mamadeira com paciência infinita e, principalmente, a demonstrar amor através de gestos, palavras e presença física. Patrícia, inicialmente resistente às mudanças e com ciúmes da conexão entre Marina e Gabriel, gradualmente também foi sendo contagiada pela atmosfera de amor que havia se instalado na casa. Ela começou a participar mais da rotina do filho, a brincar com ele e até mesmo a ajudar nos cuidados diários. Mas a verdadeira transformação, a descoberta que mudaria absolutamente tudo para sempre, veio 6 meses depois, quando Marina fez um achado que a deixou gelada até os ossos. Ela estava organizando alguns documentos antigos de Eduardo, que havia pedido para ela dar uma geral nos arquivos do escritório, quando encontrou uma pasta esquecida com fotos amareladas e papéis que a fizeram sentir como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. Entre as fotos desbotadas pelo tempo, havia uma de uma jovem mulher de apenas 17 anos segurando um bebê recém-nascido. A mulher tinha exatamente os mesmos olhos castanhos de Marina, o mesmo formato de rosto, o mesmo sorriso terno e melancólico. Era como olhar para si mesma 25 anos atrás. Com as mãos tremendo descontroladamente, Marina leu os documentos oficiais que acompanhavam as fotos. Era um relatório completo de uma agência de adoção de 25 anos atrás. O nome da mãe biológica estava destacado em letras que pareciam queimar seus olhos. Clara Santos, 17 anos, entregou o bebê do sexo masculino para adoção por não ter condições financeiras ou familiares para criá-lo. Clara Santos. Esse havia sido o nome de solteira de Marina. Exatamente esse nome. Seu coração começou a bater tão forte que ela teve medo de que fosse explodir dentro do peito. Ela tinha exatamente 17 anos quando engravidou pela primeira vez de um namorado que a abandonou assim que soube da gravidez. Seus pais, conservadores e preocupados com a reputação da família, a obrigaram a esconder a gravidez e dar o bebê para adoção logo após o nascimento. Marina nunca soube o que havia acontecido com seu primeiro filho, carregando essa dor em segredo por 25 anos. Eduardo. Eduardo era seu filho. Seu primeiro filho, que ela havia sido forçada a dar para adoção. Marina sentiu as pernas ficarem fracas como gelatina. Durante todos esses meses, ela havia cuidado do próprio neto sem saber. O bebê que amava como um filho era, na verdade, o neto que o destino havia colocado em seus braços. O patrão que a havia humilhado era na verdade o filho que ela fora obrigada a entregar 25 anos atrás. Lágrimas jorraram de seus olhos como cachoeiras. Tudo, absolutamente tudo, fazia sentido agora. A conexão imediata e inexplicável que havia sentido com Gabriel no primeiro dia de trabalho. A necessidade desesperadora de proteger Eduardo, mesmo quando ele a tratou de forma cruel e injusta. O amor incondicional que sentia por aquela família, como se fossem parte de sua alma. Eram sua família. Sua verdadeira família sanguínea. Eduardo entrou no escritório naquele exato momento e encontrou Marina chorando copiosamente,
segurando os documentos contra o peito como se fossem o tesouro mais precioso do mundo. Marina? O que aconteceu? Ele perguntou, imediatamente preocupado ao ver o estado emocional dela. Nunca a havia visto chorar dessa forma, com soluços que pareciam rasgar sua alma. Ela olhou através das lágrimas que embaçavam sua visão, vendo pela primeira vez com clareza absoluta o rosto do bebê que havia dado para adoção 25 anos atrás. Os mesmos olhos penetrantes, a mesma linha determinada do queixo, a mesma expressão séria que ele tinha mesmo quando recém-nascido. Eduardo, ela sussurrou com a voz completamente embargada, eu preciso te contar uma coisa que vai mudar tudo entre nós. Ele se aproximou, sentando-se na cadeira ao lado dela, genuinamente preocupado. Pode me contar qualquer coisa, Marina. Depois de tudo que você fez por nossa família, você sabe que pode confiar em mim completamente. Com a voz tremendo de emoção e medo, Marina contou tudo desde o início. A gravidez aos 17 anos de um namorado que fugiu da responsabilidade. A pressão devastadora da família conservadora para esconder a vergonha da filha solteira grávida. Os meses de sofrimento escondida em casa, como se fosse uma criminosa. O parto solitário em um hospital público. A dor lancinante de entregar o bebê para adoção sem nem poder segurá-lo direito. Os 25 anos de arrependimento, noites em claro se perguntando se havia feito a coisa certa, se o filho estava bem, se um dia o perdoaria. Eduardo ouviu cada palavra em silêncio absoluto, o rosto gradualmente ficando mais pálido a cada revelação. Quando ela terminou de contar, mostrando os documentos que provavam tudo, houve um silêncio tão profundo que parecia que o mundo havia parado de girar. Você é minha mãe biológica? Eduardo perguntou com a voz mal saindo da garganta, como se as palavras fossem objetos físicos difíceis de pronunciar. Marina assentiu, completamente incapaz de falar, lágrimas continuando a escorrer pelo seu rosto como rios intermináveis. Eduardo ficou imóvel por alguns segundos que pareceram durar horas, processando uma informação que reorganizava completamente toda sua compreensão sobre si mesmo, sua vida e sua família. Depois, muito lentamente, como se estivesse em um sonho, ele se levantou e se aproximou dela. Mãe, ele sussurrou, e a palavra saiu de sua boca como uma oração, como algo sagrado que ele nunca soube que precisava dizer. E então ele a abraçou. Abraçou como nunca havia abraçado ninguém na vida, com a força de 25 anos de saudade inconsciente, com o alívio de finalmente entender de onde vinha aquela sensação estranha de familiaridade, com a gratidão por ter encontrado sua verdadeira mãe no momento em que mais precisava aprender sobre amor real. Ambos começaram a chorar descontroladamente, 25 anos de separação sendo curados naquele abraço que parecia consertar pedaços quebrados de suas almas que eles nem sabiam que existiam. Ficaram abraçados por longos minutos, o mundo lá fora continuando a girar enquanto eles se reencontravam como mãe e filho pela primeira vez desde que ele era um recém-nascido indefeso. Eu sempre senti que havia algo especial em você, Eduardo disse quando finalmente conseguiu falar novamente, ainda segurando Marina firmemente. Desde o primeiro dia que você apareceu aqui. Uma conexão que eu não conseguia explicar, como se meu coração reconhecesse você antes da minha mente. Eu também, meu filho, Marina respondeu, a palavra filho a saindo naturalmente de sua boca pela primeira vez em décadas. Quando vi você pela primeira vez, meu coração disparou de uma forma que não conseguia entender. E Gabriel, meu Deus, ele é exatamente igual você era quando bebê. O mesmo rostinho, os mesmos gestos. Nos dias seguintes, Marina contou a Eduardo sobre toda a sua vida com detalhes que ela nunca havia compartilhado com ninguém. Como havia lutado para se reerguer emocionalmente após dar o bebê para adoção, passando anos em depressão profunda. Como havia trabalhado em empregos humilhantes para pagar terapia e tentar se perdoar. Como havia casado com um homem bom que a ajudou a cicatrizar as feridas e com quem teve João, o menino que morreu no acidente. Como havia cuidado da mãe com Alzheimer até ela morrer, sempre se perguntando se seu primeiro filho a perdoaria por tê-lo abandonado. Eduardo, por sua vez, contou sobre sua infância privilegiada materialmente mas vazia de afeto verdadeiro. Como os Almeida lhe deram tudo que o dinheiro podia comprar, a melhor educação, viagens pelo mundo, oportunidades de negócio, mas nunca lhe deram o que Marina lhe deu em poucos meses,
amor incondicional e genuíno. Os Almeida me criaram para ser bem-sucedido, ele disse uma noite enquanto observavam Gabriel dormindo tranquilamente. Mas você me ensinou a ser humano. Me ensinou que ter sucesso não significa nada se você não tem pessoas que realmente se importam com você. A revelação da verdade também explicou perfeitamente por que Gabriel tinha uma conexão tão forte e inexplicável com Marina desde bebê. Era o amor correndo através das gerações, o sangue reconhecendo o sangue, a genética emocional passando de avó para neto como um rio invisível mas poderoso. Patrícia, quando finalmente soube de toda a verdade através de Eduardo, ficou inicialmente chocada e, admitiu honestamente, com um pouco de ciúmes da conexão especial entre Marina e sua família. Mas ao ver como Eduardo estava visivelmente mais feliz, mais realizado como pessoa e como pai, e como Gabriel havia florescido de forma impressionante, ela começou a não apenas aceitar Marina, mas a respeitá-la profundamente como a matriarca que havia faltado em suas vidas. Você trouxe de volta o homem por quem eu me apaixonei, ela disse para Marina numa conversa íntima algumas semanas depois. Eduardo estava se tornando alguém frio, calculista e distante, igual ao pai adotivo dele. Você o ensinou a amar novamente, a ser vulnerável, a colocar a família acima dos negócios. Marina, por sua vez, com a paciência infinita de uma mãe experiente, ajudou Eduardo a reconstruir e fortalecer seu relacionamento com Patrícia. Ela ensinou ao casal a importância fundamental de passar tempo de qualidade juntos, de se comunicar honestamente sobre sentimentos e necessidades, e de sempre colocar a família em primeiro lugar, antes de qualquer ambição profissional ou social. A mansão dos Almeida, que antes era uma casa fria, silenciosa e elegante como um museu, se transformou gradualmente em um lar verdadeiro, cheio de amor genuíno, risadas espontâneas e conversas significativas. Gabriel crescia feliz, saudável e profundamente amado, não apenas pelos pais que haviam aprendido a demonstrar afeto, mas também pela avó que nunca havia conhecido mas que o amava como se fosse seu próprio filho ressuscitado. Eduardo mudou completamente sua abordagem aos negócios e à vida profissional. Inspirado pela história de luta e superação de Marina, ele criou uma fundação beneficente para ajudar mães solteiras em situação de vulnerabilidade social e famílias carentes que não tinham acesso a cuidados médicos adequados para seus filhos. A fundação oferecia desde auxílio financeiro até suporte psicológico, educação profissionalizante e creches gratuitas. Ele passou a ser conhecido e respeitado não apenas como um empresário extremamente bem-sucedido, mas como um homem que usava sua riqueza e influência para fazer diferença real na vida de pessoas que mais precisavam de ajuda. Marina, que havia passado anos trabalhando como faxineira, diarista e em outros empregos humildes apenas para sobreviver, descobriu que não apenas havia recuperado seu filho, mas também era agora herdeira de uma fortuna considerável. Eduardo insistiu em transferir metade de todos os seus bens para ela, argumentando que uma mãe que ama incondicionalmente merece tudo que um filho pode oferecer. Mas mais importante que qualquer quantia de dinheiro era o fato incontestável de que ela havia recuperado sua família verdadeira e descoberto que nunca havia sido abandonada pelo filho que pensou ter perdido para sempre. Um ano depois da revelação que mudou tudo, Eduardo organizou uma festa especial e emocionante. Era o segundo aniversário de Gabriel desde que haviam descoberto toda a verdade sobre suas conexões familiares, e também o dia que Eduardo havia escolhido para fazer um anúncio público importante sobre sua família. Diante de amigos íntimos, funcionários leais, representantes da imprensa social e empresários influentes, Eduardo subiu no pequeno palco elegantemente montado no jardim florido da mansão. Há exatamente um ano, começou ele, a voz carregada de emoção genuína. Eu pensava sinceramente que tinha tudo na vida que um homem poderia desejar. Dinheiro suficiente para várias gerações, sucesso empresarial reconhecido, uma família linda. Mas na verdade, descobri que eu não tinha absolutamente nada. Porque eu não sabia amar de verdade. Os convidados ouviram em silêncio respeitoso, intrigados com a vulnerabilidade incomum daquele homem conhecido por sua frieza empresarial. Foi uma mulher humilde, que trabalhava como faxineira em nossa casa, que me ensinou o verdadeiro significado da palavra amor. Ela salvou meu filho quando eu nem sequer percebi que ele estava literalmente morrendo. Ela me ensinou a ser pai quando eu nem sabia segurar meu próprio bebê direito. Ela me mostrou que riqueza verdadeira não está no banco, mas nos relacionamentos que construímos.
Eduardo fez uma pausa, os olhos brilhando de emoção. E hoje, eu quero que todos vocês saibam que essa mulher extraordinária, essa pessoa que mudou completamente nossas vidas, é minha mãe biológica. Um murmúrio de surpresa genuína percorreu a multidão elegante. Eduardo estendeu a mão para Marina, que se aproximou lentamente com Gabriel nos braços, visivelmente emocionada mas também orgulhosa. Marina Santos é minha mãe biológica, continuou Eduardo, a voz ficando mais forte. Ela me deu a vida 2 vezes. Primeiro quando me trouxe ao mundo aos 17 anos, e depois quando me ensinou a viver de verdade, a amar incondicionalmente, a ser um homem melhor. As lágrimas escorriam abertamente pelo rosto de Marina enquanto Eduardo prosseguia seu discurso emocionante. Por isso, hoje eu quero anunciar publicamente que estou transferindo metade de todos os meus bens para ela. Não porque ela pediu ou esperava, ela nunca pediu nada, mas porque é justo. Porque uma mãe que sacrifica tudo por amor merece tudo que seu filho pode oferecer. A plateia explodiu em aplausos calorosos e sinceros. Marina estava tão emocionada que suas pernas tremiam, mal conseguindo permanecer de pé. Mas o mais importante de tudo, Eduardo disse, pegando Gabriel dos braços de Marina e erguendo o menino para que todos vissem, é que meu filho está crescendo em um lar verdadeiramente cheio de amor. Um amor que eu aprendi com a mulher mais corajosa, generosa e resiliente que já tive o privilégio de conhecer. Ele se virou diretamente para Marina, lágrimas nos olhos. Mãe, obrigado por nunca ter desistido de mim, mesmo sem saber onde eu estava. Obrigado por me ensinar que família não é sobre DNA, mas sobre escolher amar todos os dias. Obrigado por salvar meu filho e salvar minha alma. Marina pegou o microfone com as mãos tremendo visivelmente de emoção. Eu passei 25 anos inteiros me perguntando se havia feito a coisa certa ao dar meu bebê para adoção, disse ela, a voz embargada mas clara. Hoje eu sei com absoluta certeza que sim. Porque ele se tornou um homem maravilhoso, um pai dedicado, um ser humano que faz diferença na vida das pessoas. E Deus teve um plano perfeito para nós. Ele me trouxe de volta para minha família no momento exato em que todos precisávamos uns dos outros. Ela olhou para Gabriel, que ria e batia palminhas, sem entender completamente a importância histórica do momento, mas sentindo o amor palpável que o rodeava como um cobertor quentinho. Gabriel, meu netinho amado, ela disse, olhando diretamente para a criança, um dia você vai entender que família verdadeira não é apenas sobre sangue. É sobre amor incondicional, proteção, sacrifício. É sobre estar presente nos momentos mais difíceis e celebrar juntos as vitórias. E você, meu anjo lindo, tem uma família que te ama mais que a própria vida. 3 anos depois, a família Almeida Santos, como agora se identificavam orgulhosamente, estava mais unida e feliz que qualquer família que conheciam. Gabriel, agora com 4 anos, era uma criança alegre, inteligente e carinhosa que chamava Marina de Vovó Nina com o maior amor do mundo. Ele era o centro das atenções e do carinho de todos, mas de uma forma saudável e equilibrada. Eduardo havia se tornado não apenas um pai exemplar e presente, mas também um empresário com consciência social profunda. Sua fundação já havia impactado positivamente a vida de mais de 1.000 famílias em situação de vulnerabilidade social. Patrícia havia descoberto os prazeres reais da maternidade participativa e se tornado uma mãe carinhosa, presente e envolvida na educação e desenvolvimento de Gabriel. Ela também se engajou ativamente nas atividades da fundação, usando suas conexões sociais para arrecadar recursos e conscientizar outras famílias ricas sobre a importância da responsabilidade social. A casa que antes ecoava tristemente com choros de desespero agora vibrava constantemente com risadas genuínas, conversas animadas sobre o dia de cada um, brincadeiras no jardim e jantares familiares onde todos dividiam histórias e sonhos. Gabriel crescia cercado de amor verdadeiro, aprendendo desde muito pequeno os valores fundamentais de generosidade, compaixão, justiça social e amor incondicional que Marina e Eduardo cultivavam juntos diariamente. Em uma tarde ensolarada de domingo, Marina estava no jardim florido observando Eduardo ensinar pacientemente Gabriel a andar de bicicleta quando Patrícia se aproximou com 2 copos de limonada gelada. Marina, ela disse, sentando-se ao lado da sogra na sombra gostosa da jabuticabeira,
às vezes eu fico imaginando como seria a nossa família se você não tivesse tido a coragem de salvar Gabriel naquele dia terrível. Marina sorriu serenamente, observando o neto dar gargalhadas cristalinas enquanto o pai corria atrás da bicicleta pequenina, gritando incentivos carinhosos. Sabe, Patrícia, eu acredito profundamente que tudo na vida acontece exatamente por um motivo, no tempo certo de Deus. Gabriel me trouxe de volta para Eduardo. Eduardo me ensinou que nunca é tarde demais para reconstruir uma família, e vocês me mostraram que o amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. Você nos ensinou que família é muito mais que laços de sangue, Patrícia respondeu pensativamente. É escolher amar todos os dias, mesmo quando é difícil. É perdoar, é sacrificar, é estar presente. As duas mulheres ficaram observando em silêncio contemplativo Eduardo e Gabriel brincando alegremente no jardim. O sol se punha lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e rosados, como se o próprio céu estivesse abençoando aquela família que havia sido perdida e miraculosamente reencontrada. Vovó Nina, Gabriel gritou animadamente, pedalando em direção a Marina com o maior sorriso do mundo. Olha só! Consegui andar sozinho. Marina abriu os braços e recebeu o neto em um abraço apertado e caloroso. Parabéns, meu amor. Você é o menino mais corajoso do mundo. Eduardo se aproximou ofegante mas radiante de felicidade. Ele puxou a coragem da avó, disse, piscando carinhosamente para Marina. E a determinação do pai, ela respondeu, bagunçando afetuosamente o cabelo suado de Eduardo. Patrícia se juntou naturalmente ao abraço coletivo, e os quatro ficaram ali no jardim, unidos pelo amor que havia superado todas as adversidades imagináveis, provando que milagres reais acontecem quando menos esperamos e que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Naquela noite abençoada, depois que Gabriel adormeceu tranquilamente, Marina estava em seu quarto arrumando algumas coisas quando encontrou uma carta lindamente escrita que Eduardo havia deixado sobre sua mesa de cabeceira. Minha querida e amada mãe, dizia a carta com a letra cuidadosa de Eduardo. Hoje faz exatamente 3 anos desde que você salvou Gabriel e mudou nossas vidas para sempre, de uma forma que ainda me emociona toda vez que penso. Eu quero que você saiba que não existe um dia sequer, nem uma hora, em que eu não agradeça a Deus por ter colocado você no nosso caminho de forma tão miraculosa. Você não apenas salvou meu filho, você salvou minha alma, meu coração, minha capacidade de amar. Me ensinou que ser rico de verdade não é ter muito dinheiro no banco, mas sim ter muito amor no coração. Me mostrou que ser forte não significa nunca chorar, mas sim ter coragem de demonstrar sentimentos verdadeiros. Me provou que família não é um título que se herda, mas uma escolha diária de amor, proteção e cuidado mútuo. Obrigado por ter me dado a vida 2 vezes, por ter me dado a chance de conhecer o amor incondicional de uma mãe, e por ter me ensinado a ser o homem que Gabriel pode se orgulhar de chamar de pai. Com todo o meu amor eterno e gratidão infinita, seu filho para sempre, Eduardo. Marina segurou a carta contra o coração e sorriu através das lágrimas de alegria pura. Lá fora, ela podia ouvir o som suave e ritmado da respiração de Gabriel dormindo profundamente no quarto ao lado. Eduardo e Patrícia conversavam baixinho no andar de baixo, planejando o próximo fim de semana em família. A casa toda estava envolvida em uma atmosfera de paz completa e amor abundante. Ela pensou na jornada incrível e às vezes dolorosa que havia vivido. De uma jovem de 17 anos forçada pelas circunstâncias a dar seu bebê para adoção, passando por uma mulher que perdeu tudo o que tinha de mais precioso, que trabalhou como faxineira para simplesmente sobreviver, que foi humilhada e despedida injustamente, mas que nunca, em momento algum, perdeu sua capacidade fundamental de amar incondicionalmente. Às vezes, refletiu Marina olhando pela janela para as estrelas brilhantes, Deus permite que passemos pelos vales mais sombrios e dolorosos da vida para que possamos apreciar melhor e mais profundamente a luz radiante do amor quando ela finalmente chega. E a luz havia chegado de forma mais bela, abundante e milagrosa do que ela jamais poderia ter sonhado ou imaginado. Sua família estava completa e feliz. Seu coração estava em paz absoluta. E Gabriel, seu querido neto que era também seu segundo filho do coração, cresceria sabendo que era profunda e incondicionalmente amado, protegido e valorizado. Marina adormeceu naquela noite abençoada com um sorriso sereno no rosto,
profundamente grata por cada lágrima derramada, cada dificuldade enfrentada, cada noite em claro cuidando de outras pessoas com amor. Porque tudo, absolutamente tudo em sua jornada, havia valido completamente a pena para chegar até aquele momento perfeito de felicidade plena e merecida. O amor havia vencido todas as batalhas. A família havia sido miraculosamente restaurada. E a justiça divina, finalmente, havia sido feita de forma completa e definitiva. Você consegue imaginar a emoção avassaladora que Marina sentiu ao descobrir que havia cuidado do próprio neto sem saber? Que o patrão que a humilhou cruelmente era na verdade o filho que ela foi obrigada a dar para adoção há 25 anos. Essa história me arrepia completamente toda vez que penso nela, porque mostra de forma inequívoca que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de nos reunir com quem realmente importa na nossa vida. Se essa história tocou seu coração tão profundamente quanto tocou o meu, se você também acredita que família é muito mais que laços de sangue, deixa aqui nos comentários, o que você faria exatamente no lugar da Marina? Teria tido coragem de salvar Gabriel mesmo sabendo que poderia perder o emprego? E conta pra mim também, você já viveu alguma situação onde o amor foi mais forte que qualquer obstáculo aparentemente intransponível? Aperta esse curtir agora se você ficou genuinamente emocionado, porque histórias como essa precisam urgentemente ser compartilhadas para mostrar que sempre vale a pena fazer o bem, mesmo quando ninguém reconhece na hora. Se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações porque toda semana eu trago histórias reais que vão mexer profundamente com seu coração e te fazer acreditar que milagres verdadeiros acontecem quando menos esperamos. E não perde de jeito nenhum o próximo vídeo aqui do lado, porque tem uma história ainda mais emocionante sobre uma mulher que descobriu um segredo devastador de família que mudou completamente a vida de 5 pessoas. Vai ter reviravolta de tirar o fôlego, vai ter justiça sendo feita do jeito mais surpreendente, e um final que vai te fazer chorar de emoção pura. Clica aqui agora e vamos juntos nessa jornada incrível de amor, superação e milagres.